Mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de chuva, que é outro tema que preocupa muito, principalmente aqui em São Paulo nos últimos dias, né? A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para tempestades válido até hoje para todo o estado. O foco vai ser na faixa leste paulista. Na última semana, a capital paulista sofreu muito com os temporais que deixaram um rastro de destruição. Uma pessoa morta e mais de 300 árvores derrubadas. A gente agora vai entender um pouco mais como deve ficar o tempo nos próximos dias, o que vai acontecer com o meteorologista da agência Lotus, Alexandre Nascimento, que está aqui para conversar com a gente. Bom dia, Alexandre. O que a gente pode esperar hoje, nos próximos dias? Como que vão ser esses dias aqui? Olá, Adriana, muito bom dia a todos. Olha, em se tratando aí do estado de São Paulo, o pior já passou. Havia aí essa previsão, né, por conta do forte contraste que a gente observou, né, nas últimas semanas aí, fez um calor absurdo em grande parte do Brasil, inclusive em São Paulo, e aí a chegada de uma frente fria, de um sistema de baixa pressão, sempre preocupa bastante. Nós tivemos a passagem de um sistema assim entre terça e quarta-feira, e o resultado você acabou de narrar aí, né? Essas tempestades com muitos raios, eventual queda de granizo e também as fortes rajadas de vento. No entanto, né, todo mundo está notando que o tempo já mudou bastante, né? A gente, por exemplo, hoje, a expectativa aqui em São Paulo é de que a máxima não ultrapasse a marca dos 27 graus. Só para você ter uma ideia, desde o comecinho ali de fevereiro, né, a gente não observava um tempo tão, não dá para dizer frio, né, mas um tempo tão fresco assim quanto naquela ocasião. Então, quer dizer, há 6 semanas a temperatura não chegava nesses níveis mais, vamos dizer assim, a menos. Né, 27 graus agora, naqueles dias de calorão, estava chegando a 33, 35 graus. Então, quer dizer, essa região fronteiriça de contraste ela já não existe mais. Então, a gente já deixa de ter um dos ingredientes para a formação dessas tempestades. No entanto, né, a região do Vale do Paraíba, o norte de São Paulo e principalmente Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, a região norte de forma praticamente geral e a porção norte do Nordeste, ali entre o estado do Rio Grande do Norte e o Maranhão, continuam dentro dessa área aí, né, de possibilidade de tempestades. Alexandre, você falou dessa redução de temperatura que já trouxe muito impacto, né? Porque a gente estava enfrentando 35, alguns lugares no interior era com sensação de 40 graus. Mas quando que a temperatura deve realmente reduzir? A gente sabe que agora em abril a tendência normalmente é essa, mas esse ano a gente deve ter características mais normais, porque no ano passado a gente teve calor no inverno. Como é que deve ser aí? Qual que é a expectativa para esse ano? De repente a gente não está mais sob a influência de fenômenos? Como é que está isso? Olha, você, né, muito boa a sua pergunta, porque esse ano, de fato, a gente deve ter aí aquela sensação de outono, aquela sensação de inverno. Não estou dizendo que a gente vai ter um inverno rigoroso, não é isso. Mas qualquer frio já vai ser diferente do ano passado, porque ano passado, como você falou, a gente passou praticamente aí, né, o ano inteiro com ondas de calor, inclusive durante o inverno. Esse ano não. Esse ano a expectativa de que a gente já comece a observar aí ao longo do mês de abril, a entrada de uns sisteminhas frios, né? Não com frio intenso, nada disso, mas sabe aquela, né? Ó, o outono chegou, né? A gente está chegando no meio do ano e durante o mês de maio a entrada das primeiras frentes frias com potencial realmente aí de fazer as pessoas, né, tirar os casacos do armário. Então esse ano vai ser um ano realmente diferente. A gente está saindo de uma laninha de fraquíssima intensidade, né? A laninha, muita gente repercutindo muito, a laninha acabou e agora? Bom, a laninha não é uma laninha muito fraca, já havia expectativa de ser curtinha, e agora a gente entra em neutralidade em relação aos fenômenos lá no meio do Pacífico. Mas, diferente do ano passado, quando a gente estava sob o domínio de um El Niño, isso, né, já traz uma diferença bastante significativa. A gente está vivenciando, né, a era aí das mudanças climáticas e todos os fenômenos eles são potencializados. Em ano de El Niño, por exemplo, chove muito no sul e em grande parte do Brasil a temperatura fica mais alta do que o normal. 2024 choveu absurdamente, todo mundo se lembra das catástrofes
que o Rio Grande do Sul teve, e a temperatura também na mesma proporção, né? Temperaturas extremamente altas. Esse ano não tem mais o El Niño, então, né, por conta disso e obviamente de outras variáveis, a gente deve ter algo mais dentro da normalidade. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, sim, esse ano a gente vai sentir aí um pouco melhor as mudanças, né, ao longo do ano, das estações do ano, e isso deve ficar mais evidente aí ao longo de abril e principalmente durante o mês de maio. Alexandre, no passado a gente enfrentou um clima extremo, né? Choveu muito, mas também fez uma seca, né? Uma das mais severas que o país enfrentou. Aqui em São Paulo a gente enfrentou aquela poluição, aquelas semanas com aquele clima denso, né? Esse ano, como você disse, como a gente não está mais sob a influência do El Niño, isso interfere? Ou a gente vai ter um pouquinho mais de chuva? Como que vai ser isso? A gente não vai ter uma seca como no ano passado? Qual que é a previsão de vocês? Olha, depende muito da região, mas vamos lá. O ano passado, por exemplo, nós tivemos, além desse calorão, dos temporais no sul, nós tivemos aí números recordes em relação à baixa dos rios lá na região norte. Esse ano a gente não vai observar isso, por quê? Ao longo aí dos últimos meses choveu bastante, inclusive, né, vocês estão aí noticiando, todo mundo está falando sobre a cheia lá nos rios do Acre. Então, normalmente, né, a cheia, todo ano tem cheia nos rios do norte. Só que tem anos que essa cheia é muito cheia e tem anos que nem tanto. Ano passado foi o nem tanto e esse ano a gente está aí numa possibilidade de cheia bastante cheia. Então, começando pelo Acre, possivelmente o próximo estado a sofrer aí esses problemas deve ser o estado de Rondônia e, posteriormente, né, os estados do Amazonas e do Pará. Mais ou menos é isso que normalmente acontece e esse ano deve estar dentro dessa normalidade. Outro ponto que o ano passado chamou muita atenção foram as queimadas. São Paulo bateu o recorde. Esse ano a situação é um pouco mais confortável. Em relação à quantidade de chuva que caiu, por exemplo, nas bacias do Sudeste, que abastecem aí grande parte da população brasileira, né? Afinal de contas é a região mais populosa, e além disso, é onde estão os principais reservatórios de geração de energia elétrica. Nós tivemos uma primavera e um mês de janeiro com bastante chuva, né? E tem aí, depois que entrou essas ondas de calor, a chuva deu uma trégua, né? Deu uma trégua de 6 semanas, uma coisa bastante significativa. No entanto, os níveis dos reservatórios, pelo menos que geram energia elétrica, estão aí confortáveis, né? Dá para aproveitar, dá para atravessar, perdão, o período seco sem nenhum grande fantasma. E aí a expectativa depois fica já para o próximo período úmido. Então, assim, a gente teve uma chuva que foi boa, né? Depois teve aí essas últimas semanas em que a chuva deu uma parada, né? E agora tem um pouco de chuva aí para essas próximas 2, 3 semanas, mas já é final de período úmido, né? Águas de março fechando o verão, como a própria música já disse, e aí depois a gente entra no período seco normal. Então, assim, a gente está mais para perto desse ano de uma normalidade, embora, né, com essas nuances, quer dizer, o último trimestre foi de muita chuva e agora esse primeiro trimestre com chuva abaixo do normal. Então, né, a gente sempre vivenciando algum tipo de fenômeno extremo, né? Aí a chuva parou, a temperatura explodiu, enfim, a gente está observando a era dos extremos e esse ano não deve ser diferente, porém, não tão catastrófico quanto foi o ano passado. Alexandre, agora só uma dúvida, porque a gente está acompanhando as imagens das árvores que caíram aqui em São Paulo, né? Essa semana foram mais de 300, inclusive nós estivemos nas ruas, foram cenas impressionantes. Inclusive caiu uma árvore aqui, uma das mais antigas de São Paulo, com mais de 200 anos, uma árvore centenária. E a Defesa Civil me disse que, assim, os registros foram de cerca de ventos de 60 quilômetros por hora, mas isso poderia ser muito maior, porque os ventos para arrancar uma árvore desse tamanho da raiz, esses ventos podem ser muito mais fortes. Por que isso está acontecendo? No ano passado a gente bateu um recorde, né? Foram ventos de mais de 100 quilômetros por hora. O que está acontecendo para a gente ter ventos tão fortes e temporais cada vez mais fortes aqui em São Paulo? Olha, Adriana, eu não consigo uma outra explicação senão, né, as mudanças climáticas. Então, quer dizer, a gente está vivenciando a era dos extremos. Então, você imagina o seguinte, a temperatura em São Paulo normal para essa época do ano, ela é algo em torno aí dos, né, nessa época, 31, 32 graus. Isso de temperatura máxima, né? Aí você tem semanas onde a temperatura fica batendo ali na casa dos 34, 35. A atmosfera, né, eu sempre uso esse termo, que não é um termo técnico, obviamente,
mas ela tem um pensamento, né? Ela tem aquela sensação de, caramba, eu preciso voltar para o equilíbrio. Como é que ela volta para o equilíbrio? Trazendo um sistema devastador, né? De modo que 35 mais 27 dá, né, a média aí normal da época do ano. Só que essa região fronteiriça entre esse super calor e depois voltar na média para a neutralidade, termina formando essas tempestades todas. Então, muito bem colocado por você, o registro foi na casa dos 60 km por hora, porque a gente não tem estação em todos os pontos. Exatamente nessas regiões aí, né, não tem nenhum anemômetro, perdão, né, onde a gente pode registrar esse dado oficial. Mas certamente, né, esses 60 km por hora nessas regiões foi muito mais do que 60, né, para arrancar uma árvore de 200 anos com um tronco daquela magnitude, né, você tem aí ventos acima de 100 km por hora. Só para ter uma ideia, até o ano retrasado, né, até 2023, a gente nunca tinha registrado ventos, né, isso nas estações, né, repito, com magnitude acima de 100 km por hora. A primeira vez foi lá em outubro de 23, né, que foi a primeira vez que as pessoas ficaram uma semana sem energia na Grande São Paulo. Aí depois, no ano passado, eu não lembro agora se foi em outubro ou novembro, novamente, né, as pessoas ficaram 10 dias sem energia por conta desse mesmo problema. Nessa ocasião, a gente não teve registro, né, de ventos acima de 100 km por hora. Mas certamente nessas áreas onde as árvores foram arrancadas, né, muitas até pela raiz, o vento chegou nessa magnitude. Infelizmente não tem o registro, mas a gente sabe, né, a Defesa Civil, eu estou corroborando a informação deles que possivelmente esses ventos também, né, superar a marca de 100 km por hora para ter esse estrago nessa magnitude. Tá? Então, antigamente, o que a gente falava? Olha, aconteceu um evento extremo, o tempo de recorrência dele é de 30 anos. Né? Hoje em dia, a gente está falando de coisas. Aconteceu em 23, aí um ano depois aconteceu, agora 3, 4 meses depois aconteceu de novo. Então, quer dizer, o tempo de recorrência, ele já, né, ele praticamente inexiste. A gente está falando de 3, 4 meses para um evento desse tamanho, né? Então, quer dizer, não tem como a gente não concordar com as informações de que o clima está realmente diferente. Né? E aí está aí os resultados das imagens aí que todo mundo está vendo. Alexandre, eu vou te aproveitar mais um pouquinho. Agora, quando a gente fala de prevenção, né? Muita gente se questiona em relação... Agora, os alertas da Defesa Civil, daquele sistema de geolocalização, estão funcionando bem esse ano, né? Tá todo mundo recebendo. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que funciona esse sistema de prevenção. Quando que vocês detectam, falou, opa, esse temporal vai ser mais forte, pode ocasionar muitos problemas, porque muita gente se questiona, quando eu recebo o alerta eu já estou na rua, não tenho o que fazer. Nesse dia de Pinheiros, por exemplo, a gente estava na rua vendo o céu preto, e aí veio o alerta da Defesa Civil, a gente já quer se esconder, quer correr, mas às vezes não dá tempo, né? Como que é aí o trabalho de vocês de prevenção e como que esses alertas acontecem assim? Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Olha, vamos colocar assim, existem alguns níveis diferentes, né? E a informação ela vai chegando de forma gradativa. Então, por exemplo, você acabou de me falar que a Defesa Civil ela emitiu um alerta lá na quarta, quinta-feira, de que nos próximos dias poderia ter, né, esse tipo de evento extremo. Bom, então ali, naquele momento, as pessoas já têm que se programar de alguma forma. É lógico que assim, ninguém vai sair de casa entre quinta e domingo, não é isso. Mas as pessoas podem evitar algumas coisas do tipo, olha, existe uma escada que eu vou deixar pendurada em algum lugar? Cara, não vou deixar essa escada, né, naquele momento. O meu carro eu não vou colocar numa região onde tem aquelas placas. Olha, aqui é uma região sujeita a temporais. Eu não vou, né, me abrigar ou deixar um carro ou alguma coisa, né, debaixo de uma árvore. Por quê? Porque pode dar uma rajada de vento. Então, quer dizer, existem aquelas medidas preventivas, vamos dizer, nível 1. E aí, quando chega o alerta, é de fato, olha, aquilo que a gente previu está acontecendo, ou vai acontecer daqui a alguns minutos. Aí, realmente, né, aí vamos dizer, a gente vai para o segundo plano, né, de contenção dessas tempestades. Então, é mais ou menos isso que funciona, dessa forma que funciona. Existe uma possibilidade, a gente detecta essa possibilidade com alguns dias de antecedência, né, e ali no dia, isso vai sendo, né, reconfirmado ou não, e
no momento, né, é o famoso, né, saia da região aí de possibilidade do fenômeno, porque ele já começou a acontecer. Então, é mais ou menos isso. É uma coisa que acontece de forma gradativa e a gente já está ouvindo, né, coisas do tipo: na semana passada teve o alerta e não aconteceu, então essa semana eu não vou ligar. Gente, não faça isso. Né? Os alertas, eles existem exatamente para tentar fazer com que as pessoas, né, se previnam da melhor forma possível e mais, né, de forma mais antecipada possível. Então, se não aconteceu, ótimo que não aconteceu, né? Ninguém perdeu nada, não aconteceu nada né, de perigoso, vamos dizer assim. Mas é dessa forma que acontece. Primeiramente, é só um estado de atenção, olha, fique esperto que pode acontecer, e aí depois a gente vai realmente para aquilo, olha, se abriguem porque a coisa está acontecendo. É isso, a gente tem que se cuidar, né? Gente, conversamos com o Alexandre Nascimento, meteorologista da agência Lotus. Muito obrigada pela sua participação, foi ótima, foram ótimas as informações. Alexandre, obrigada. Eu que agradeço, até a próxima. Até.